meninos e meninas da costura, tudo bem com vocês? Eu sou Andréia Cristi da loja Cololo Baby, você está no meu canal do YouTube Costurando com Andréia Cristi, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo para você confeccionar essa fofura aqui, que é o body kimono. O body kimono, ele é diferente porque ele tem essa abertura aqui na parte da frente, ó, vou abrir aqui para você. Ele é mais fácil de vestir no bebê, tá? Porque você vai, ó, tem um botãozinho aqui dentro também. Você vai abrir ele, coloca ele aberto assim, ó, no trocador, coloca o bebê em cima e aí sim você vem e fecha ele nos botõezinhos. Então ele é um body bem mais fácil de vestir no bebê. É um body que a gente quase não encontra, né, para comprar. Então é uma peça bem legal para você confeccionar aí no seu ateliê, para você poder comercializar aí para as mamães, tá? O body kimono. A modelagem dele, eu vou deixar o link aqui abaixo para você poder adquirir. É uma modelagem com preço bem acessível, tá? Tem ela em PDF, enviada via e-mail, e tem ela já impressa, enviada via correio também. Você pode escolher o que é mais fácil para você, tá bom? Os links vão ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Aqui também vou deixar o link do WhatsApp aqui do ateliê. Caso você tenha qualquer dúvida, você pode me perguntar. E se você quiser adquirir através do WhatsApp, também pode, tá bom? Convido você a conhecer a minha loja online, www.andreacristi.com, porque lá você vai poder visualizar todas as modelagens que eu tenho disponível. Vou convidar você também a participar do grupo do Face. Lá no grupo do Face tem a seção arquivos, que tem várias modelagens que são gratuitas. E eu também tenho um grupo no WhatsApp para ajudar as alunas nas dúvidas. Então todas essas informações ficam aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? A gente vai fazer esse bodyzinho kimono aqui, tá? Na modelagem vai ter os tamanhos para bebê prematuro. Então você que procura aí peças para bebês prematuros, ó, sua chance. Para bebês prematuros tem 3 tamanhinhos, tá bom? Porque o bebê prematuro, ele é classificado de 3 formas diferentes de acordo com o peso. Então para bebê prematuro tem 3 tamanhinhos. E depois também vai na mesma modelagem os tamanhos maiores para o bebê, que vai do recém-nascido até 2 anos de idade, tá? Então é uma modelagem bem completa que vai aí para você. E além da gente confeccionar o body kimono, eu também quero te convidar a conhecer o meu curso de roupinhas para bebês prematuros, um curso bem legal, também vai estar o link aqui abaixo, onde tem muito mais peças para bebês prematuros. Então você que conhece o bebezinho prematuro, que tem bebezinho prematuro na sua família, que quer presentear alguma amiga que está aí com bebezinho prematuro, ou quer trabalhar com esse nicho no seu ateliê de roupinhas para bebês prematuros, é muito legal também, porque roupinhas para bebês prematuros é difícil a gente encontrar no mercado para comprar, é difícil para as mamães comprarem, e quando elas encontram tem apenas um tamanho. Então é muito difícil encontrar roupinhas para bebês prematuros extremos, que é aquelas bem pequenininhas. Então no curso a gente tem. E tem também várias artesãs que fazem o curso para confeccionar as peças para fazer roupinha para boneca. Então é bem legal também para você que trabalha aí fazendo roupinha para boneca, que você vai conseguir variar bastante aí as suas peças para as bonecas também, tá? Então lá no curso tem body, tem luvinha, tá? Ó, luvinha e touquinha, você vai poder aproveitar os seus retalhos. Tem um módulo especial com várias aulinhas, né? Projetos só para utilizar os retalhos. Tem aula de, ó, gente, olha isso. Tem aula de casaquinho para bebezinho prematuro. Tem aula do mijãozinho. Deixa eu pegar aqui um mijãozinho. Olha aqui o mijãozinho. Lá no curso tem 2 modelos de mijãozinho para bebê prematuro, com a blusa, ó, a blusinha para bebê prematuro também. Todas as modelagens são unissex, então você faz para menino, para menina, ó, manguinha raglan. Olha aqui o masculino, ó, a calça, ai, é tão pequenininho, é uma fofura, né? Ó,
Essas peças você vai aprender lá no curso completo. Olha aqui o outro modelinho de mijãozinho. E também o legal é que esse curso é para meninas iniciantes, então você pode tanto trabalhar com a sua máquina doméstica, esse casaquinho foi todo feito na máquina doméstica, costura reta, ó, você consegue fazer os acabamentos, tudo bem feitinho só com uma máquina reta, dá para trabalhar com tecido tricoline, dá para trabalhar com moletinho, com pelúcia, moletom, tá? Ó, tem macacãozinho também, tem tantas pecinhas que eu nem consigo mostrar todas, ó. Macacãozinho para bebê prematuro e também tem peças para os bebês maiores já, que nascem no tempo certo, que vai do RN até o GG. Por exemplo, tem essa jardineira com o casaquinho, tem body em tamanhos maiores também, tá? Então, tem assim uma grande variedade de roupinhas para bebês prematuros e tem bônus. Tem bônus de como você aproveitar os seus retalhos, bônus de peças maiores do RN até o GG e também tem bônus de como você montar uma loja online, tá? Em plataformas online e poder vender as suas peças online, tá? Também tem dicas de como fazer uma boa foto de produto. É um curso bem completo, porque você vai aprender a fazer a peça, vai aprender a fotografar legal e vai aprender também a vender a sua peça online. Então, o link do curso eu vou deixar aqui abaixo. Na aula de hoje, a gente vai fazer o body kimono e esse passo a passo serve tanto para o tamanho dos prematuros quanto para o tamanho dos maiorzinhos do RN até o GG, tá bom? E se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Eu adoro ver o comentário das alunas. Fala para mim de onde você é. Deixa sugestão de passo a passo que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Que eu gosto muito de ler os comentários. E bora lá confeccionar um body kimono comigo. Olá, minha aluna, tudo bem com você? Seja bem-vinda a esta videoaula. Agora nós vamos dar início à confecção desse projeto do body kimono, peça indispensável aí no nosso enxoval de bebê prematuro. Nós vamos iniciar aqui com o molde, eu vou trabalhar com o molde na videoaula de hoje. Nós vamos trabalhar aqui com a modelagem do prematuro e quando você for trabalhar com a modelagem nos outros tamanhos maiores, você vai trabalhar do mesmo jeitinho, tá? Com a modelagem em mãos, ela está em grade sobreposta, ou seja, nós temos aqui um tamanho dentro do outro e nós vamos repassar essa modelagem para um papel de molde. Pode ser papel cartão, papel craft, cartolina, qualquer papel que você queira reutilizar aí no seu ateliê, nós vamos então utilizar esse papel para molde. Aqui no meu caso eu peguei alguns retalhinhos que eu já tinha sobrando de papel cartão e é esse papel aqui que eu vou utilizar. Também vou precisar de um carbono, então você vai pegar o seu papel para molde, vai pegar aqui o seu carbono. Esse papel você pode comprar em papelaria ou reutilizar algum papel que você já tenha. Papel carbono também você compra em papelaria. Você vai pegar aqui onde tem a parte que está escrita, que tem a marca do papel carbono para cima. Existe papel carbono de várias cores, tá bom? Que eu tô utilizando preto, mas tem colorido também, tá? A parte colorida aqui, que no meu caso é o preto, eu vou deixar virada para baixo, ó. Porque quando a gente risca aqui em cima, olha lá, ó, o risquinho sai na parte de baixo. Então, é assim que eu vou repassar o meu molde, tá? Cuidado para você não colocar invertido, porque daí, em vez de riscar no papel, você risca nas costas do molde, tá? Então, coloca aqui o lado liso em contato com o seu papel de molde. Vai pegar a sua modelagem que você vai receber, vai colocar aqui em cima e vamos repassar, então, para esse papel de molde. O ideal é que você utilize uma caneta sem tinta, porque aí você pode riscar o seu molde e não vai ter problema de você desgastar, estragar, riscar ou acontecer qualquer coisa com esse molde aqui. Agora, nós vamos repassar o nosso molde para esse papel de modelagem, então. Com uma canetinha, de preferência sem tinta, você vem e vai riscar aqui por cima, transferindo o molde lá para o seu outro papel que você vai utilizar no seu dia a dia. E esta modelagem aqui de cima, você vai guardar ela numa pasta com bastante cuidado, porque sempre que você precisar, você tem aqui o seu molde que você vai ter guardado de forma organizada, belezinha? Pega essa dica, conserva o seu molde, guarda ele organizado, não perca, arruma uma pastinha, um caderno só para você fazer as aulas e os projetos aqui desse curso. Afinal, você investiu dinheiro nesse curso e você precisa fazer esse dinheiro render e voltar para você.
Então, não pode perder a modelagem, não pode deixar de fazer a aula, de confeccionar as peças, seguir todo o passo a passo e fazer disso o seu negócio lucrativo. Repassei aqui, quando eu tiro, ó, tiro o molde, tiro o carbono, já tá aqui passadinho. Vou marcar, né, que essa daqui é a manga. Qual que é o tamanho que eu passei? Tamanho 1, então é bem importante que você marque também. E qual é o projeto? Então, eu vou escrever aqui, Body Kimono. Dei uma erradinha aqui no i. Body Kimono. Então, marque que peça que é, que parte do molde que é, qual o tamanho e qual é o projeto. Assim você nunca vai se perder. E agora a gente vai recortar. Aqui, então, eu já tenho a manga, que eu repassei para o meu papel de molde, e eu vou repassar, então, todas as partes do meu molde para um papelzinho de molde. Finalizei aqui o corte das minhas partes no papel de molde. Minha aluna, que bom que você está aqui comigo, que você está fazendo o seu curso, está se capacitando. Eu fico muito feliz de ver você aqui comigo, viu? Muito obrigada mesmo, tá bom? E agora vamos dar continuidade à confecção do nosso body kimono. Agora que eu já estou aqui com todas as partes cortadas, a gente vai passar essas partes para o tecido, tá? Lembrando que é importante sempre você confeccionar uma peça piloto. Então, você vai preparar o molde, vai confeccionar uma peça, vai treinar a costura dessa e depois você vai cortar e costurar em grande quantidade para você vender aí no seu ateliê, tá bom, meninas? Então, primeiro, sempre você faça uma peça para treinar a costura, para treinar aí sua máquina, regular ponto, escolher tecido, escolher acabamento, escolher botão, tudo que a gente viu na videoaula de peça piloto. Se você não assistiu a videoaula de peça piloto, volta lá, tá? Então, é importante você confeccionar uma peça inteira primeiro, só uma para testar e treinar tudo e depois desenvolver em grande quantidade, tá? Então, vamos fazer o corte da peça no tecido. Você vai precisar de viés para fazer acabamento, ó, tá vendo esse acabamento aqui? Ele foi feito em viés, igual o casaquinho lá do começo do nosso curso. O aparelho de viés que eu utilizei para fazer esse acabamento é este aparelho aqui. Aparelho de viés de 2 dobras, tamanho 4,5, ele serve para máquina doméstica e para máquina industrial. Você vai costurar ele usando ponto reto, tá? Então, você pode colocar ele na sua máquina utilizando parafuso ou utilizando fita crepe, se a sua máquina não tiver o buraquinho, tá bom? Nós vamos precisar, então, escolher o aparelho de viés, que neste caso é o aparelho de 2 dobras, 4,5, e cortar faixinhas de viés da mesma largura do aparelho. O meu aparelho aqui é de 4,5, a minha faixinha de viés, ela tem 4,5 centímetros de largura. Você vai escolher o tecido, pode ser malha de algodão, pode ser malha suedine, pode ser cotton, os tecidos que a gente já vem trabalhando aí durante o curso. Aqui eu vou utilizar este tecido aqui, é uma malha estampada, ó, a composição dela é 100% algodão. Então, nós vamos fazer o corte da peça. O que a gente tem que observar? A gente tem que observar o fio do tecido, que é o mesmo sentido da auréola, que é aquela beiradinha do tecido, ou a dobra, se for uma malha tubular, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que localizar é isso, é a auréola ou a dobra. Vou colocar minha malha aqui, ó. A dobra da minha malha tá aqui. Aqui tá a auréola, que é aquela parte que tem os defeitinhos, tá? Então, aqui é a largura do meu tecido e aqui é o comprimento. Por exemplo, você compra 1 metro, 2 metros, 3, 4, tá? Aqui é onde a vendedora vai medir pra você e aqui é a largura desse tecido. Aqui, onde tem essa partezinha que é a auréola ou que é a dobra, é o mesmo sentido do fio do tecido. Então, é aqui que a gente tem que trabalhar. Vou pegar aqui, então, esta partezinha que tem a auréola, vou dobrar aqui virada pro meu lado. Então, aqui eu tenho a auréola da minha malha e é nesse sentido que eu tenho que trabalhar com o meu molde. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. O meu molde, o sentido do comprimento dele, ou seja, do ombro até embaixo, é o mesmo sentido do fio. Então, este comprimento do molde eu tenho que alinhar com o fio do tecido, com a dobra ou com a auréola.
Então, eu tenho que posicionar o meu molde aqui para fazer o corte, tá bom? Ai, André, eu tô utilizando um retalho, então eu vou cortar aqui. Tudo bem se você tá reaproveitando um retalho, mas se é uma peça que dá para você localizar o fio, sempre corte no fio que vai dar um caimento melhor na peça. A não ser que seja uma peça muito pequenininha, não vai fazer muita diferença, né? Que aqui é o nosso caso, é uma peça bem pequenininha. Se você tiver retalhos e encaixar nos seus retalhos conforme couber, vai dar certo e vai ficar ótimo. Mas eu tenho que ensinar você que você também pode e deve, né, principalmente em peças maiores, localizar o fio do tecido, o fio do molde e cortar com ambos em paralelo, tá? Que é o mais ideal. Então, eu vou posicionar aqui para fazer o corte, vou cortar com a margem de costura de 1 centímetro. Então, aqui eu já posiciono as costas, posiciono uma frente aqui, não cabe a outra aqui, eu venho pra cá e aqui eu consigo cortar uma manga, ó, uma manga e outra manga aqui. Vou colocar o molde aqui, vou cortar tudo com margem de costura de 1 centímetro. Além de observar o fio do tecido, você tem que observar a estampa, tá? Você vai olhar se a sua estampa ela tem ponta cabeça, para de repente você não cortar, por exemplo, virado de ponta cabeça, tá? Então, observa o fio do tecido, observa a estampa e posiciona o seu molde, para não cortar errado. Que nem esse daqui não tem ponta cabeça, esse daqui também não tem. Deixa eu ver algum outro tecidinho aqui. Os tecidinhos infantis, gente, quase não tem mesmo, ó. Que nem eu tenho esse outro de baleia, também tanto faz o sentido. Esse daqui também, ó, não teria ponta cabeça, mas observa aí a estampa do seu tecido para não ter erro, tá? Vou cortar tudo com margem de costura agora. Uma dica legal que eu tenho para dar para você é a parte das costas, que é esta modelagem aqui. Quando você for passar ela pro papel, é legal você já cortar o papel na dobra, tá? Fazer a parte das costas aqui inteira para colocar no tecido e fazer o corte, porque assim você consegue economizar mais tecido, encaixar melhor. Então, você aí vai poder economizar o seu tecido na hora do corte, tá bom? Então, faça o molde assim já com a dobra. Eu tô aqui com todas as partes cortadas, com o meu viés ali também preparado, viés de 4,5 de largura. A gente também vai precisar de uns pedacinhos de entretela. Essa entretela é a entretela básica, comum, que a gente utiliza em camisaria, para fazer punho, para fazer gola. É uma entretela bem baratinha, fácil de encontrar em lojas de armarinho, tá? Então, você chega na loja de armarinho e fala que você quer entretela para camisaria. Essa daqui a gente vai usar alguns pedacinhos para colocar nos locais onde a gente vai colocar botão, para ficar mais resistente ali a malha naquele lugarzinho que a gente vai aplicar o botão tic-tac. Então, eu tenho aqui a parte da frente. Frente são duas partes que vão ser transpassadas. A gente tem aqui a manga, duas manguinhas aqui já cortada. E nós temos ali, então, também a parte das costas. Nós vamos começar a costura fazendo a união do ombro. Então, vamos colocar aqui os moldezinhos de lado. A gente coloca direito para cima. Pego aqui a parte da frente, direito para baixo, para que a gente possa colocar direito com direito, tá? Esse modelo, você pode tanto colocar o botão de um lado como do outro. Então, no molde tem o desenho, tá bom? Da posição do botão. Você pode escolher. Então, não tem erro, tá? Se essa parte vai ficar por cima ou se essa outra aqui. Não tem problema. Os dois jeitos estão certos. Você vai posicionar as frentes aqui e a gente vai fechar aqui na parte do ombro. Você pode fazer uma costura na máquina reta, um zigue-zague na pontinha. Pode fechar só no overlock. Se você estiver costurando com uma máquina de costura que só tem o ponto reto, você pode fazer essa costura utilizando uma costura francesa, que a gente costura pelo direito, vira e rebate no avesso e aquela costura vai ficar escondidinha, tá? A forma da costura você pode escolher, porque é bem fácil e dá para você fazer em qualquer máquina. Então, agora a gente vai fechar aqui os ombrinhos. No meu caso, eu vou passar uma costura aqui no overlock. Fechei a costura nos ombros, agora a gente vai abrir e nós vamos colocar as manguinhas. Então, eu vou posicionar uma manga na cava aqui de um lado e a outra aqui do outro lado também. Então, você vai dobrar ela, vai marcar o meio, vai pegar aqui o meio, vai posicionar alinhado com a costura aqui do ombro
E o restante da manguinha você pode alfinetar ou pode alinhavar. Sempre lembrando de colocar direito com direito. E vai então fazer a costura da manga aqui nesta cava. E esta outra aqui também, a gente também já faz a costura dela. Manguinhas costuradas, agora eu vou fazer o acabamento de viés, né, nas pontas aqui, ou a gente pode colocar punho. Para fazer diferente, né, e fazer um acabamento que você também pode utilizar lá no casaquinho da primeira aula, nessa daqui eu vou colocar punho, para ficar diferente, tá? E se você quiser passar o viezinho aqui também, é só ir agora no aparelho de viés e passar o viés para fazer o acabamento das manguinhas. Então, como a gente vai colocar punho para ficar diferente, agora a gente vai fechar na lateral. Agora nós vamos fechar as laterais. Então, você vai dobrar, né, com a manguinha para dentro, ó, a manguinha dobrada. Aqui tá as partes da frente, né, o transpasse, costas. Então, agora nós vamos fechar aqui as laterais, as duas laterais. É muito importante que você alfinete a sua peça, deixando aqui, ó, as pontinhas bem encaixadas, as costuras aqui da frente e das costas alinhado, tá? Deixa bem alinhado. E aqui também, ó, pontinha com pontinha bem alinhado. Se tiver alguma diferencinha, coisinha bem pequena aqui, você refila. Porque às vezes pode dar alguma diferencinha na hora que a gente adiciona a margem de costura. Então, às vezes pode deixar alguma coisinha a mais ou a menos ali na hora de cortar a margem de costura da parte da frente, da parte das costas. Então, se tiver qualquer coisinha aqui assim, coisa pequena, tá bom? Se tiver qualquer coisa assim, muito discrepante, né, a diferença, é porque precisa voltar com a modelagem aqui em cima e cortar mais certinho acompanhando a modelagem. Mas se for assim uma diferença bem pequenininha, você pode dar uma refiladinha nas pontinhas. Alfineta e agora a gente vai fechar então as duas laterais. Agora que a gente fechou aqui as laterais, nós vamos passar o viés de acabamento aqui nesta bordinha. Então, a gente vai abrir ele e a gente vai começar aqui, ó. Nesta parte que é reta, eu vou começar aqui, aplicando o viés. Então, eu vou colocar lá no aparelhinho de viés, vou subir a parte da frente, vou fazer a cava, vou fazer a gola, vou descer, vou fazer esse arredondado e vou fazer o arredondadinho daqui e vou terminar aqui de novo, tá? Então, ó, é facinho de você memorizar por onde você tem que começar. Aqui é a parte arredondada das costas, a parte arredondada da frente, né, que é onde a gente fecha o bodezinho embaixo. A gente vai começar a aplicação do viés nesta parte aqui que transpassa, na parte que é reta, tá? Então, a gente vai abrir e vai começar a aplicação desse viés, desta pontinha em direção à cava, vai dar toda a volta e terminar aqui de novo. Então, agora nós vamos para a máquina reta com o aparelho de viés. Então, eu estou aqui com o meu aparelho de viés posicionado, meu viezinho passado, igual a gente fez para aplicar o viés no casaquinho lá da primeira aula, tá? Agora, eu vou vir aqui no meu body, então, eu vou vir aqui, ó, nesta parte reta aqui, que é o transpasse da parte da frente, aqui tá a gola, aqui é a parte de baixo, onde vem o botãozinho, tá? Vou virar pra cá, que eu vou subir aqui reto e depois vir pra gola. Eu tenho que estar com o meu trabalho com o direito virado pra cima. Aí, aqui o viés a gente pode costurar um pouquinho, mais ou menos uns 6 centímetros ali, sobrando uma pontinha, né, um rabinho, porque depois eu vou precisar de um pedacinho de viés para colocar o botão interno que vai no body, que já já eu vou mostrar para vocês. Então, você vai precisar de um pedacinho de viés fechado de mais ou menos 6 centímetros. Então, eu já deixo ele costurado aqui para usar depois. Vou começar aqui e vou dar a volta toda, então, na abertura do meu body. Dei a volta toda, vai chegar aqui na parte onde eu comecei. Então, vou cortar essa sobrinha aqui, ó, rente ao meu tecido. E vou passar essa ponta ali por dentro do aparelho de viés. Também termino deixando uma pontinha pra gente fazer acabamento depois.
E tá passado o viés na volta toda, vamos lá ver na mesa agora. Viezinho passado, vamos desvirar, conferir tudo. Ai, fica tão bonitinho, é tão delicado. Para fazer os tamanhos maiores, do RN até o GG, que você também vai receber a modelagem, é o mesmo passo a passo, tá, meninas? Então, essa parte reta, ela fica para dentro, né? A parte arredondada para fora. Ai, que fofura! Aqui vai o botão, né? Então, agora tá faltando a gente fazer os acabamentos de punho, que a gente vai voltar no overlock. Aqui é botãozinho. E aqui, a gente precisa colocar um pedacinho de viés logo aqui abaixo dessa costura aqui da cava, do sovaquinho do braço. Aqui a gente vai colocar um pedacinho de viés para fechar essa pontinha do body aqui. Então, agora eu vou utilizar aquela pontinha que a gente deixou no começo, né? A gente tem aqui um pedacinho de viés, então, a gente corta ele aqui, ó, com 5 a 6 centímetros, tá? Ó, 6 centímetros já dá um tamanho bom. Vou medir aqui na mesa um pedacinho de 6 centímetros do viés fechado, dobro ele ao meio, vou pegar ele aqui e vou costurar aqui, logo abaixo da cavinha aqui do braço, para tá colocando o botão que fecha essa pontinha, tá? Então, vou lá na máquina reta e vou costurar ele aqui. Então, nós fizemos aqui a parte da aplicação do viés, colocamos aqui o pedacinho de viés aqui dentro para colocar um botão. Agora, nós vamos fazer o acabamento nesta pontinha aqui e os acabamentos aqui na manga e aplicar os botõezinhos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou virar ele pelo lado do avesso para continuar a costura. Nós vamos fazer aqui o acabamento de punho, bem facinho, igual a gente já vem fazendo nas outras pecinhas. Como que eu faço? Eu cortei uma tirinha, a largura dela é de 5 centímetros, tá? A largura eu corto no sentido aqui, ó, do compridinho do canelado, tá vendo? Então, as minhas tirinhas estão aqui. Daqui até aqui eu tenho 5 centímetros. Eu coloco o meu punho aqui na frente da manguinha. Por exemplo, isso serve pra gente fazer um punho de um body, um punho de uma camiseta, o punho de barra de calça. A gente vai usar o mesmo processo, tá? Coloco aqui a faixinha, dobro ela ao meio e corto ela um pouquinho menor do que o tamanho da boca aqui do meu casaquinho ou do meu body, da peça que eu tô fazendo. Porque ela vai esticar na hora que eu for costurar aqui e daí vai dar certo. Esse daqui é um tecido que tem bastante elasticidade. Isso só dá certo quando a gente costura tecido que tem bastante elasticidade, tá, meninas? Então, aqui eu tô cortando, ó, um dedinho menor. Então, eu dobrei aqui, medi, né, o tamanho de um dedinho menor, para qualquer um dos tamanhos que a gente for confeccionar aqui dos prematuros, tamanho 1, 2 ou 3, eu faço o mesmo processo. Corto uma faixinha com 5 centímetros de largura, coloco aqui na frente da boquinha, onde é o meu punho, dobro e corto um dedinho menor, tá? Como a gente tá fazendo uma peça muito pequenininha, um dedinho menor já é o suficiente. Quando a gente vai fazer um punho de uma blusa, o punho lá da perna, da barra de uma calça, eu corto 3 dedos menor. Aqui é só um dedinho. Agora eu vou dobrar esses 2 punhos e vou fechar eles aqui. Fechei o punho, tô com a costura dele aqui. Eu vou dobrar ele ao meio com a costura pra dentro. Então, eu vou embutir, vou deixar essa costura escondidinha ali dentro. Encaixo aqui, ó, no meu dedo, nesses 2 dedinhos assim, porque ele é bem pequenininho, né? Então, a gente encaixa aqui. A costura que eu acabei de fechar tá aqui. E essa costura que eu acabei de fechar, eu vou alinhar com a costura na parte de baixo aqui do braço. Então, a gente deixa bem alinhado, costura com costura. Pega esse punho dobrado, coloco aqui dentro, tá? Aqui a gente posiciona costura com costura para ficar um acabamento bem bonito. Pode alfinetar, pode alinhavar. Posicionei costura com costura, agora eu vou lá na máquina e vou costurar aqui em volta dessa boquinha, prendendo o punho na minha peça. E faço o mesmo processo no outro punho. Como é bem pequenininho, a gente costura um pouquinho, para, ajeita o tecido, costura mais um pouquinho, para, ajeita de novo e vai até fazer a volta toda. Costurando com bastante atenção, porque são 3 camadas de tecido e a gente precisa costurar tudo
bem legalzinho, tá? Então, ó, prontinho, punho colocado. Olha que belezinha, porque é tão pequenininho. E agora eu vou fazer o mesmo processo aqui na outra manga, encaixar o punho e fazer a costura. Costurei aqui, o acabamento do punho também da outra manga já tá pronto. Agora nós vamos para a parte do acabamento dessa pontinha aqui desse punho. Como que eu vou fazer? Então eu deixei aqui uma sobra, vou dobrar ela pro lado do avesso, vou lá na máquina de costura e vou rebater reto aqui. Depois que eu rebati, daí eu corto a pontinha, mas eu deixo ela comprida para eu poder dobrar, para eu ter espaço para segurar ela, costurar e depois cortar, tá? Então eu vou dobrar aqui, vou costurar e já mostro. Prontinho, ó, fiz a costura e depois que eu fiz a costura, daí sim eu corto bem rente, que aí fica mais fácil. Porque se eu cortar antes, fica difícil de fazer a costura porque fica muito pequenininho. Agora vamos virar pro lado do direito e vamos colocar os botões. Vamos ajeitar aqui bem bonitinho, né? Deixar ele dobrado certinho. O botão que eu vou colocar, botão Ritas Tic Tac, tamanho 12. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um botão prendendo esta parte aqui de dentro, tá? Vou colocar 2 botõezinhos aqui, tá? Sendo um aqui na pontinha, bem no viés, e a outra aqui na parte de cima, e depois também vou colocar 2 botõezinhos aqui. Tudo a gente tem que fazer uma marquinha com uma canetinha antes, tá? E posicionar os botõezinhos. Esse botãozinho que eu vou colocar aqui, ó, ele vai ficar direto em contato com o meu tecido. E esse tecidinho é uma malha de algodão, e a malha de algodão ela é delicada. Então, eu preciso colocar um pedacinho de entretela aqui atrás, antes de colocar o botão, para deixar o tecido mais resistente. Não esqueça da entretela, tá? Então, eu vou pegar um pedacinho de entretela simples, tá? Para camisaria, para punho, aquela entretela bem baratinha que a gente compra na loja de armarinho. Vou pegar ela, se você comprar uma assim que é mais grossinha, você pode usar uma camada só. A minha aqui é uma entretela fina, então eu vou dobrar ela no meio. Vou vir aqui, vou fazer a marquinha de onde eu vou colocar o meu botão, tá? Então, o botãozinho vai ser colocado aqui, ó, bem no comecinho da curva. Eu marco em cima do viés onde eu vou colocar o botão e também faço a marquinha ali na parte de baixo, onde vai a outra partezinha do botão. Então, um botão vai ser colocado aqui, o outro vai ser colocado aqui. Aí, aqui eu vou colocar em cima do viés, então eu não preciso colocar nenhuma entretela, nem nada, porque o viés aqui já é bem grossinho. E a parte que eu vou subir aqui, e também vou colocar aqui 2 botõezinhos. Aí, você faz a marquinha também onde vão esses botões. Marca, ó, em cima e embaixo, na mesma reta, para você não furar torto. O espaço entre um botãozinho e outro, cerca de 2 centímetros. E agora eu vou trabalhar nesta parte aqui, onde eu vou colocar o botão na malha. Aqui também a gente vai colocar o botão, mas aqui ele é colocado nesse viezinho e aqui também no viezinho. Então, fica bem firme. Aqui, onde eu vou colocar na malha, eu fiz a marca. Aí, eu vou pegar essa entretela, vou vir aqui, vou colocar ela na parte de trás para bater o botão em cima. O que a gente pode fazer? A gente pode passar um pouquinho de cola pano, colocar essa entretela, deixar secar e aplicar o botão. Ou pode ir na máquina de costura e fazer uma costurinha em volta de onde vai ser aplicado o botão, para depois a gente aplicar esse botão. Então, eu vou fazer uma costurinha. O interessante é que você use uma linha da cor do seu tecido, tá? Então, eu vou costurar ali e vou mostrar para vocês. Aqui pode ser um rosinha claro, um branco, tá? Eu vou prender, ó, tá ali a marquinha vermelha, onde eu vou bater o botão. Eu vou costurar em volta. Prontinho, fui na máquina, fiz a costura aqui, ó. Essa costura eu fiz igual se fosse um cerzido, mas esse cerzido, ele tem que ser do tamanho da cabecinha do botão ou menor, de forma que na hora que eu coloque o botão aqui, o botão vai esconder esse cerzido e ele não vai ficar aparecendo, tá bom? O que é um cerzido? Essa costurinha que a gente faz assim, ó, vai e vem, igual um remendinho mesmo, sabe? Pra prender bem a entretela. Só que ela não pode ser muito grande, tem que ser delicada, lembrando que a cabecinha do botão tem que esconder isso daqui na hora que eu fizer o furo, tá? Essas sobras eu vou deixar aqui e vou cortar esse excesso depois que eu colocar o botãozinho.
Então, agora vamos aplicar os botões. A gente vai aplicar o botão da mesma forma que a gente aplicou nas outras peças, então, acho que eu nem vou precisar mostrar com muito detalhe, né? O botão tem aqui a parte fêmea, a parte macho, os pininhos. Eu sempre coloco na parte de cima a parte machinho, que é a parte que vai fazer o encaixe, e embaixo a parte maior, a fêmea. Eu acho que fica mais fácil na hora de fechar o botão. Então, vou fazer o furo aqui, vou colocar o meu pininho de cima para baixo. Aqui embaixo eu venho colocar a parte machinho do meu botão, tá bom? Qualquer dúvida, sim, eu tenho uma videoaula só colocando o botãozinho e tem também a videoaula do casaquinho, onde eu mostro com mais detalhes como colocar esse botão, tá bom? Dúvidas também, pode deixar o comentário aqui abaixo da aula. Então, aqui eu coloquei um botãozinho e vou colocar o outro aqui nesse meu serzido aqui, nesta marquinha que eu fiz com a caneta vermelha. E aqui vai, então, a parte maior do botão, a parte fêmea. Aí, a gente traz todo o casaquinho aqui dentro do alicate, até chegar lá, ajeita bem e bate aqui o botãozinho. Tá, ó, o botãozinho preso. Agora sim, eu venho aqui na parte de trás e corto essa entretela um pouco mais rente, faço aqui um acabamento mais bonitinho, tá? Vamos fechar esse botãozinho para conferir? Então, ó, parte aqui, a outra parte aqui e fechado o bodezinho nesta parte, tá? Agora, vamos colocar o daqui, que é o que talvez vocês também tenham dúvidas, né? Então, eu vou colocar o botão aqui, nesta pontinha, que é onde ele começa a fazer a curva, e aqui dentro virado para baixo, tá? Então, eu vou pegar o meu agulhão, vou pegar aqui, ó, vou furar por dentro, saindo embaixo, coloco o botão, ó, aqui dentro. Você vai ver que a cabecinha do botão, ele vai ficar dentro dessa argola aqui de viés, vai ficar escondidinho ali por dentro. Partezinha macho do botão. Vamos apertar. Então, ó, o botãozinho tá aqui, colocado por dentro, ó, aqui na parte de cima, ele nem aparece, a cabecinha dele tá aqui dentro. E agora, eu vou colocar o outro botão aqui, do outro ladinho aqui, ó. Então, aqui a gente vai encaixar o botão de baixo pra cima, né? Do avesso pra cima. Parte fêmea do meu botão. E vamos apertar. Botãozinho colocado, posso então fechar aqui essa parte. Pega o seu botãozinho, abre e fecha ele várias vezes, tá bom? Para ver se ele não vai soltar, se ele tá bem colocado, né? Se apertou bem, qualquer coisa se precisar, você coloca o botão de novo. Tá bom? Então, a gente já tem, ó, os dois botõezinhos da parte de cima colocado. Agora, vamos aqui, ó, para essa parte. Vamos furar aqui também. Agora é bem tranquilinho, tá? Vou colocar o botão aqui e os dois daqui de baixo. Prontinho, botãozinho colocado. Gente, olha que coisa mais linda. Mais uma fofura finalizada. Espero que você tenha gostado dessa videoaula.
O bodyzinho kimono nos tamanhos maiores, do RN até o GG, você vai confeccionar também do mesmo jeitinho. E não esquece de postar a foto do seu bodyzinho lá no meu grupo do Face, Costurando com Andréia Christie, que eu quero ver como que ficou o seu bodyzinho, que tecidinho que você utilizou, como que ficou seu acabamento, quero conhecer o seu trabalho também. Então posta a foto lá. Deixe o seu comentário de dúvida, de elogio, de sugestão ou só marque aula ok, aula assistida, coloca um coraçãozinho, um emoji para eu saber que você passou por aqui, minha aluna. Tchau, tchau e até o próximo projeto!